Considerada a segunda principal data, uma data que é importante no comércio, o Dia das Mães, apenas atrás do Natal, as vendas no Dia das Mães sofreram impactos muito fortes por conta da pandemia da Covid-19. E em meio a toda essa crise econômica que se instalou no país, a esperança era que, entre essas e outras datas comemorativas, houvesse uma movimentação nas vendas. Mas, segundo especialistas, o cenário foi bem diferente. É por isso que a gente vai falar agora ao vivo com o economista Rodemarque de Castelo Branco, que já está ao telefone da Rádio Diário. Bom dia, economista Rodemarque de Castelo Branco, como vai? Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Bem, a primeira pergunta é sobre o Dia das Mães, domingo agora, né? Assim como a Páscoa, atingiram as expectativas comerciais ou não? Não, todos nós estamos verificando que, como estamos num período de isolamento social, pelo menos 50% da população na cidade de Manaus, e podemos dizer até a população muito forte, a população mundial, a venda do comércio foi muito pequena em relação à do ano passado, dos anos anteriores. Isso aconteceu na Páscoa, isso aconteceu ontem também no Dia das Mães, que não foi apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, também é Dia das Mães lá. Isso vai acontecer com o Dia dos Namorados, no próximo mês de junho. Essa é uma decorrência da que as pessoas estão com medo. As pessoas estão com medo da Covid-19, as pessoas estão com medo de perder emprego, as pessoas estão com medo de ter a renda ainda mais reduzida, fora aqueles que estão desempregados e os informais, que a pandemia deixou os invisíveis antigamente bem visíveis, né? Você vê a quantidade da população brasileira que neste momento tem que recorrer à ajuda do governo. Então, com isso, cai a demanda e, consequentemente, caem os negócios. Nós podemos ter, sabe, Patrick, como exemplo, não é só aqui no Brasil, mas o Ano Novo Chinês, em fevereiro, em que é a maior movimentação de pessoas do planeta, no mesmo tempo. São 300 milhões de pessoas que saem para voltar e retornar ao local que nasceram, para visitar os seus familiares. Não ocorreu. Eu acho que o que mostra muito o que é hoje o mundo é aquela cena do Papa em plena Praça São Pedro, sem ninguém, só ele rezando. A peregrinação a Meca, que é algo que é obrigatório, ou pelo menos cada muçulmano fazer pelo menos uma vez na vida, está paralisada. A cidade que vive em torno disso está sem atividade econômica. Então, de uma certa forma, isso é algo que veio para ficar nos próximos dias, nos próximos meses, e eu espero que isso seja eliminado pelo menos este ano e não passe para os próximos anos. Porque a crise é uma crise forte atual, mas é uma crise também que vai acabar, tá certo? Mas como não temos ainda uma vacina, vamos ter de vez em quando necessidade de algum isolamento. Rodemarque, essas datas que você citou e que podem ter também o mesmo problema que o Dia das Mães teve, que a Páscoa também, elas são essenciais para os lucros no comércio, né? Agora, com essa chamada baixa arrecadação, isso pode afetar o futuro também aqui, recente? Essa baixa recente pode afetar o futuro? Não, eu vejo o seguinte, na realidade, este é algo que nós vamos ter no curto prazo e no médio prazo. O futuro, ela vai, de uma certa forma, impactar enquanto nós não tivermos esta vacina. A partir do momento da vacina, sim, você pode fazer uma prevenção e, de tal modo, voltar à vida normal. Nós vamos ter, nos próximos meses, uma situação ainda muito difícil para o comércio. Alguns tiveram a criatividade ou possuem a possibilidade de trabalhar com delivery. Posso dar um exemplo a você dos restaurantes. Esses que no Dia das Mães você tinha no passado de fazer uma reserva com antecedência, alguns deles venderam bastante no dia de ontem através do sistema de delivery. Outros, infelizmente, não tiveram condições de fazer isso.
As lojas, por exemplo, de brinquedos, se essa pandemia não acabar, vamos dizer assim, vamos acabar o isolamento social, penso eu, de uma forma gradativa. Nada é mais importante nesse momento do que defender vidas. Mas no mês de outubro, mesmo que a economia vai estar aberta, tenho certeza, mesmo em outubro, no Dia das Crianças, que é um segundo Natal para as lojas de brinquedo e para as fábricas de brinquedo, as vendas irão cair. As vendas irão cair porque as pessoas estão com medo de comprar e algumas não podem realmente comprar porque o desemprego vai estar em níveis muito elevados. Não se retorna uma economia mundial, não é apenas a nossa, de uma forma rápida. Esse é um processo lento. E o retorno vai depender muito de uma ação do governo, através do Ministério da Economia e do Banco Central, para que realmente eles possam colocar recursos de tal forma que as empresas possam sobreviver ou, pelo menos, reduzir a quantidade das que vão desaparecer. E isso se chama crédito. E até agora, por exemplo, as empresas continuam tendo enorme dificuldade de acesso ao crédito bancário, porque os bancos analisam sobre o aspecto de risco. E na situação de uma quantidade enorme de empresas com problemas, eles têm receio de colocar os recursos e não ter o retorno. Então é preciso uma ação governamental através do Tesouro Nacional. Você acredita que as próximas datas comemorativas, eu me refiro já a 2021, elas podem ter uma recuperação ou ainda vão sofrer os impactos? Eu acho que sim, acho que 2021, sim, nós vamos ter uma recuperação, mas sempre colocando algumas situações, tá certo? Como o nível de desemprego ainda vai estar elevado, tá certo? Isto aí vai fazer com que as pessoas tenham um receio de consumo, aí até dificuldade por falta de renda. Então, no próximo ano, nós vamos ter uma situação muito parecida com a situação de 2016, 2017, quando tivemos uma crise no Brasil, econômica, social, em que o PIB caiu. Mas 2021 eu sou bastante otimista em relação ao retorno mais fraco do que era no passado, mas um retorno bem superior, que foi o consumo nessas datas, como foi agora a Páscoa e como foi agora o Dia das Mães. Economista Rodemarque de Castelo Branco, muito obrigado por sua participação conosco. O prazer é nosso e vamos torcer para que as pessoas fiquem em casa e nós possamos abaixar essa curva, tá certo, hoje de contágio de pessoas na UTI, que isso é o fator principal. Isto é, nós, neste momento, temos um isolamento que permita que os hospitais, permita que as UTIs disponíveis, tá certo, não tenham uma sobrecarga de tal modo que pessoas possam morrer sem ter atendimento médico. É isso. Boa semana para todos, né? Para você também.